Mateus 28, 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Essa foi a primeira palavra do anjo para as mulheres. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. A primeira verdade que eu quero deixar para você hoje pela manhã é que a ressurreição nos liberta do medo. A ressurreição nos liberta do medo. Gente, todos nós sabemos que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Nos salvar do quê? Nos salvar dos nossos pecados. A morte e a ressurreição de Cristo teve esse objetivo: trazer perdão, trazer remissão, nos tornar justos diante de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados, teríamos uma condenação eterna. Quando Cristo morre e ressuscita, essa condenação é apagada. O homem é absolvido. Obviamente, o homem que crê nesse ato de Cristo. E por que eu estou relacionando isso ao medo? Porque você vai ver que o primeiro sintoma que Adão e Eva sentiram ao pecar foi o medo. Você se lembra? A Bíblia diz que quando o Senhor aparece no jardim na virada do dia, como fazia de costume, Adão e Eva não estavam lá, estavam escondidos. E Deus pergunta a Adão: onde é que você está? Você se lembra qual foi a primeira palavra de Adão para o Senhor? Eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Eu tive medo e me escondi. O medo é uma consequência do pecado. Adão nunca tinha experimentado essa sensação, esse sentimento. Mas após pecar, ele é tomado de medo. Medo de Deus, medo do Altíssimo, medo do sagrado. Por quê, gente? Porque o medo, eu tenho dito isso sempre, ele não é o problema em si. Ele é só a evidência de um problema. O medo é como uma febre que aponta para a infecção. E qual é a infecção? A separação do homem de Deus. Porque o medo, ele é a consequência do desamparo. Você vai ver uma criança que ela foi abandonada, rejeitada, é uma criança deixada de lado, é uma criança medrosa, porque o amor lança fora o medo. Uma criança que é amada é uma criança que se sente segura. E assim na nossa vida espiritual também. Muitos de nós sofremos com o medo pelo afastamento de Deus. E foi o pecado que nos afastou do Senhor. Quando o anjo traz a notícia da ressurreição do Senhor Jesus, ele diz: não temais, justamente porque não precisa haver mais razão para temer. O pecado foi liquidado, o pecado foi vencido, o homem tem acesso a Deus, o homem pode ter comunhão com Deus, e se ele tem acesso a Deus e comunhão com Deus, não existe mais razão para temer. Então, nesse domingo de Páscoa, eu quero dizer para você que a ressurreição afeta o seu estado emocional. É incrível isso, né? Porque a gente às vezes pensa que um fato como esse, histórico, só veio para nos levar para o céu. Tem crente que depois que aceitou Jesus, só está esperando morrer para ir morar para o céu e tocar harpa com os anjos. Gente, vida cristã é muito mais do que isso. A ressurreição de Cristo afeta a sua percepção da vida, suas emoções, seus sentimentos. E um desses sentimentos que é vencido ao crer na ressurreição é justamente o medo. Gente, existem pessoas escravas do medo, escravas do medo.
medo de empobrecer. Gente que, por exemplo, você vê o avarento, olha como o medo, ele impacta a nossa vida em N áreas. A pessoa que é avarenta, né, o muquirana, o cara que atravessa o Oceano Atlântico com um sonrisal na mão e ele chega do outro lado do oceano com o sonrisal inteiro. Ele não abre a mão para nada. Ele é incapaz de pensar no outro, na necessidade do outro. Ele está centrado na sua necessidade e tal. O avarento, ele no fundo, ele tem medo de ficar pobre. Ele tem medo de faltar. Ele tem medo. Então, olha só que o medo influencia a forma como a pessoa lida com as suas finanças. Às vezes ele pode dar uma condição melhor de vida para a família, mas está lá todo mundo meio que sofrendo, passando perrengue. Por quê? Porque não, e tal, e a situação, e enfim, é esse excesso, é esse extremo. Eu não estou falando de gente segura, não estou falando de gente com bom senso, gente prudente com o dinheiro, tem que ter juízo para lidar com o dinheiro. Eu estou falando de um extremo que é causado pelo medo de empobrecer. Quantas pessoas com medo do futuro? Medo do desconhecido, não é verdade? Isso produz o que, gente? Produz algo que está destruindo o emocional de milhões de pessoas, a ansiedade. A ansiedade é isso, é esse pânico. Eu tenho desconhecido, eu não sei como é que vai fazer. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, vem para resolver esse medo que você pode ter em relação ao futuro. Jesus Cristo está vivo. Não existe razão para temer o futuro. Ele vai cuidar de você. Ele é o teu pastor. Gente, quantos de nós já sofremos pelo medo da opinião alheia? Eu olho para trás e eu vou ser muito honesto com você. Eu confesso para você que eu perdi muito tempo da minha vida, muito tempo, preso no que os outros estariam pensando de mim, preso se as pessoas iam gostar do que eu ia fazer, ou iam desgostar do que eu ia fazer, medo de ser criticado. Isso é uma cadeia, gente, é uma prisão mental, e muitos dons e talentos estão sendo enterrados justamente por causa desse medo de se expor, medo de você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem muitas pessoas que ainda não começaram o seu próprio negócio, porque estão com medo. Tem gente que ainda não se casou, não é por falta de oportunidade, mas é por conta do medo de se ferir, medo de não dar conta, medo de machucar alguém, medo de errar, medo de errarem para com ela. Tem gente que tem medo de perder alguém. Eu me lembro uma vez eu conversei com uma pessoa que ela me dizia que ela não queria ter filhos, e isso hoje é comum, né? Muitos casais têm optado por não ter filho. Não é uma crítica, não é natural, o natural é ter, é até bíblico que a gente frutifique, que a gente cresça, mas a razão pela qual essa pessoa não queria ter filho é porque ela tinha medo de perder um filho. Ela disse, imagina perder um filho para as drogas, o mundo como está hoje, perder o filho num acidente e tal. Quer dizer, então o medo de perder é maior do que a alegria de ter. Então ela já não tem antes mesmo de ter. É como uma criança que ela é abortada sem mesmo ser gerada. Olha como o medo é uma paranoia. Isso vem aliado a N desculpas que a gente vai dando para a gente mesmo. Mas a ressurreição de Jesus vem para resolver esse problema da nossa vida. Irmãos, um testemunho aqui. Quando eu fiquei internado em 2018, eu estava diante da morte e eu descobri naquele momento uma coisa interessantíssima que eu não sabia. Eu descobri que eu não tenho medo de morrer. Não tenho. Nenhum. Zero. Se você me perguntar, você quer? Eu falo, não.
eu quero viver, quero curtir, eu quero estar com a minha família, eu quero estar pregando, quero estar exercendo o meu chamado. Mas eu descobri naquele momento em que a morte não me causa medo. Medo, o que é que está para além disso? Essa segurança só é dada quando você crê na morte e na ressurreição de Jesus. Você sabe para onde vai. Você sabe que tem algo muito melhor te aguardando para além desse mundo. E eu quero hoje dizer para você que não existe mais razão para temer. Jesus Cristo está vivo.